14. Regressor Instruction. Capítulo 66. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Eu gostaria de sugerir formalmente que você deixasse a expedição. Este foi o momento em que meus planos foram concluídos. Com essas palavras, Jungiura e o resto dos membros do Cisne Negro pareceram confusos. Choyong-ki havia falado tão repentinamente que eles não sabiam como reagir. Eu resisti à vontade de sorrir. Jungiura não sabia que eu era o melhor quando se tratava de tática política. E ela tentou me superar em meu próprio jogo. A atmosfera de repente assumiu uma curva perigosamente silenciosa. Você está brincando comigo? Ponto. Ele achava que Choyong queria brincar sobre algo assim? Jungiura, que olhava silenciosamente para Yong-ki para confirmar suas piores suspeitas, enlouqueceu e começou a falar também. Isto é ridículo. Não. Este é um julgamento razoável do ponto de vista de alguém que lidera essa expedição. Eu posso ver quais são suas intenções, Jungiura. Eu também sei com o que você contribuiu até agora. Também sei que você foi mais dedicado do que ninguém nessa expedição. No entanto, parece muito difícil para todo o grupo trabalhar junto com você. Como você pôde tomar essa decisão? Foi uma escolha inevitável. Não achei bom prosseguir com a expedição nesta atmosfera. Não sei o que Yura pensa da festa Blue, mas o que você está mostrando é bastante lógico e cruel. Eu só falei por causa da expedição. Eu não guardo nenhum rancor contra a Blue. Queria ressaltar como ela me tratou, mas Jungiura parecia tão zangada a essa altura que decidi que era melhor ficar quieto. Sua expressão revelou que ela estava lançando todos os palavrões que conseguia pensar em Choyong-ki. Pelo bem do Choyong-ki, abri a boca. Tudo bem, Choyong-ki. Você não tem que fazer isso. Não, Sr. Kilong. Isso seria melhor. Membros do partido que criarem problemas um dia nos levarão a grandes acidentes. Não, tenho certeza de que algo vai acontecer se continuarem a ficar. Você está dizendo que sou eu quem está causando a comoção? Sim. Não vou te dizer exatamente como, você mesma pode descobrir e lembrar. Isso é. As ações da senhorita Yura já ultrapassaram nosso nível de entendimento. Você está aqui há muito tempo e deve respeitar minha decisão. Mesmo que você sinta que suas ações são boas, os outros aqui começaram a se sentir desconfortáveis por sua causa. Aconselho você a pensar bem sobre isso. Que ridículo. Quem você pensa que é? Parecia que Jungiura ainda estava ignorando onde ela estava nesse grupo. O fato de que ela decidiu empregar táticas políticas para me derrubar agora era ridículo. Esta mulher era incompetente. Eu poderia dizer isso com certeza agora. Independentemente das habilidades de caça ou especificações, ela não era adequada para ser uma líder, ainda mais quando se considerava sua mentalidade. Atualmente, Jungiura estava olhando para Yong-ki e para mim com uma expressão cheia de ódio. No entanto, nós dois tínhamos amplos motivos para não ter medo. Nosso protetor veio em nome da lendária Rainha Vermelha Shae-Ha. Agora faz sentido, Sr. Choyong-ki. É difícil entender o que você quer dizer. Tenho tentado ser justo desde o início, mas você continua tentando me rebaixar. Esse era o seu plano desde o início. Ei, agora ela está indo por esse caminho. Você conseguiu alguma coisa da rainha mercenária? É por isso que você está agindo dessa maneira? Desde o início, você pretendia sabotar cisnes negros. Que ridículo. Você está fingindo ser um bom líder enquanto cuida de Lei Kilong secretamente. Você sabe que Shae-Ha teria feito o mesmo. Yura, você não está sendo dura. Shae-Ha não tem nada a ver com isso. Cale a boca, seu maldito. Não fique tão chateada. Você está dizendo coisas sem pensar nelas corretamente. Dei a impressão de querer sair desse cenário desagradável o mais rápido possível. No entanto, na verdade, eu estava esfregando sal em suas feridas por meio de minhas expressões lamentáveis para agitar o grupo um pouco mais, mas parecia que Jungiura estava farta. Ah! Essa coisa toda é manipulada. A rainha mercenária deve ter subornado você com um item, e então permitiu que você causasse estragos nessa expedição. Você acha que as expedições da guilda são uma brincadeira? Nesse caso, eu deveria ter me juntado à guilda azul ou aos mercenários vermelhos. Yura. Quanto mais Jungiura falava, mais ela estava destruindo sua imagem.
Eu podia sentir Jungaia se mexendo desconfortável, já que o nome da Shai-Ra tinha sido mencionado tantas vezes. Eu sabia que agora era hora de calar minha boca. Todo mundo já se sentiu envergonhado o suficiente com as travessuras de Yura. Choyong que parecia estar tentando conter sua raiva. Uni, por favor. Pare, Uni. Me solta. Eu não sei o quão grande é o mercenário vermelho, mas se nossa guilda descobrir sobre isso, você acha que eles vão deixar passar? Azul e vermelho estão reprimindo nossa guilda. Isso é injusto. Eu quero protestar formalmente. Bang. A expressão de Jungeura mudou para uma de choque, recaindo no silêncio quando Choyong-ki bateu com o punho na parede de pedra ao lado dela. A raiva pura estava em seu rosto trêmulo. Pensando bem, Yura realmente acabou de dizer que Yong-ki só era poderoso por causa de Shai-Ra. Eu sabia o quanto Choyong-ki reverenciava Shai-Ra, então ouvir Yura criticá-la provavelmente não foi a melhor escolha de ação a tomar. Jungeura provavelmente tinha se sentido tão animada que acabou levando suas palavras longe demais. Eu pensei que ela era uma oponente formidável, mas descobri que ela era simplesmente estúpida. Não era apenas Choyong-ki, mas também o resto dos membros da rede que estavam tentando controlar sua raiva neste momento. Se eu estivesse no lugar de Yura, estaria tremendo agora. Choyong-ki começou a exibir intenções maliciosas, que agora se dirigiam para Jungeura. No entanto, assim que Kim Un-sung estendeu a mão para Yong-ki na tentativa de acalmá-lo, o homem saiu dessa. Oh, obrigado. Eu podia entender a raiva de Yong-ki, pois a pessoa que ele tanto venerava acabara de ser insultada de forma tão descarada. No entanto, eu ainda queria elogiá-lo por não ter acabado com ela naquele momento. Se não fosse pelos erros de Park Deok-gu desde o início, eu nunca teria pensado em trazer Yong-ki para o nosso lado. O fato de o homem conseguir se controlar, embora parecesse tão zangado, era uma prova de que era uma pessoa competente. Jungeura ficou confusa e assustada ao sentir a intensa pressão da raiva de Yong-ki e começou a repensar suas palavras. Considerando suas estatísticas, ela pode ser capaz de resistir a essa energia, mas estava claro que a diferença entre seus poderes era grande. É bom que ela esteja ciente. Se ela ousasse dizer mais alguma coisa, eu sabia que Yong-ki iria explodir. Terminou de falar? Ele perguntou a ela em voz baixa. Que? Eu quero que você saia agora. Perdoe-me, eu falei fora de hora. Eu também me senti muito exaltada. Eu disse para você sair agora, não quero ouvir mais nada. Como mencionei anteriormente, você receberá sua parte separadamente. Mas... Bang. Yong-ki bateu com o punho mais uma vez. Eu entendo. Finalmente. Embora assustadora, também achei essa situação extremamente agradável. Não pude deixar de sorrir, certificando-me de que ninguém seria capaz de ver. Eu quero que você saia da masmorra agora, senhorita Yura. Eu também acho que seria benéfico para a guilda mágica. Até mesmo os líderes dos partidos atrás de mim começaram a se unir a Yong-ki, o lado vencedor. Eu tive que admirar o líder do mercenário vermelho. Ele não sabia apenas como atirar pedras nos atormentados, ele também sabia como queimá-la nas estacas. Esta foi uma descrição adequada considerando o quanto da bruxa Yura esteve agindo todo esse tempo. Agora Jungeura começou a se arrepender de suas ações. Sua respiração tornou-se fora do normal, seu corpo começou a tremer e as lágrimas começaram a cair de seus olhos. Ah! Houve um longo silêncio. Eventualmente, depois de mais alguns momentos, Jungeura começou a se afastar, tomando o caminho que já havíamos aberto. No entanto, quando ela passou por mim, ela me lançou um olhar cheio de puro ódio, chegando a me dar um empurrão com o ombro. Dei tudo em mim para não tropeçar para trás. Poxa! Claro, eu não me senti nem um pouco assustado. Avaliando sua personalidade, eu sabia que poderia facilmente vencê-lo apenas com inteligência. No entanto, eu também sabia que não deveria considerar o ódio de uma pessoa tão levianamente, especialmente quando alguém tinha estatísticas maior do que eu. Ao mesmo tempo que eu sabia disso, também sabia que havia uma grande chance de eu nem mesmo vê-la mais depois disso. Pessoas como Yura não caem por causa de sua falta de estatísticas, elas cairão por causa de sua estupidez. Um movimento errado poderia fazer você morrer neste mundo, mas parecia que ela ainda não sabia disso. Foi um movimento errado da parte dela tentar lutar contra mim por meio de táticas políticas. Ela havia sido totalmente derrotada.
Espero que ela aprenda a não mexer com as pessoas erradas. Depois de vê-la ir, seguida por seus lacaios, Choi-yong que se virou para o resto do grupo. Então vamos. Se sim. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente ou desconforto que eu devo ter causado a você. Não, não, entendemos perfeitamente. O grupo respondeu a ele imediatamente, sentindo a autoridade de Yong que agora mais do que nunca. E você pensou que poderia me derrotar, vadia? Lamento, parece que sou um pouco mais capaz do que Jungiura pensava. Regressor Instruction capítulo 67. Você completou o ataque raro calabouço conhecido como Jardim do Terror. O número de pessoas, 1830, foi verificado. Uma voz muito agradável ecoou em meus ouvidos. Não fui só eu que pensei o mesmo. Havia uma sensação de realização gravada no rosto de todos. Então me virei para Choi-yong que estava parado ao meu lado. Eu sabia que tinha que manter meu tom de voz. Para esses veteranos, esta foi apenas uma expedição normal e bem-sucedida. É assim que a maioria das masmorras normais de grau raro são? Sim. Fica um pouco sem graça quando você se acostuma. Se você derrotar monstros e chefes suficientes, o ataque será considerado completo. Ouvi dizer que existem várias condições para completar masmorras de nível de herói e masmorras de nível lendário também. É constrangedor, mas na verdade, ainda não cheguei a esse ponto. Na verdade, dizem que só houve uma masmorra de nível lendário em todo o Império Sagrado. Entendo. Isso significa que há mais masmorras de nível de heróico para serem encontradas? Na verdade, mesmo as masmorras com nível de heróico não são muito comuns. Este Jardim do Terror que acabamos de atacar também parece ser um nível inferior entre os níveis mais raros, mas para outras masmorras, a composição pode ser um pouco diferente. Entendo. De qualquer forma, sinto muito por deixá-la sentir tanto desconforto durante sua primeira vez. Não, não, somos nós os culpados, respondi sem jeito enquanto Choi-yong que se curvava para mim para mostrar seu sincero. Senti uma pontada no peito por manipular uma pessoa tão boa, então só pude sorrir para ele de forma tranquilizadora e negar sua culpa. Graças a você, pudemos experimentar em primeira mão como é explorar uma masmorra. Você também nos inspirou a fazer melhor durante as lutas. Não, você se saiu muito bem sozinho. Não são apenas os mercenários vermelhos, mas também as pessoas da Guilda Mágica que pensam assim. Lamento muito não ter conseguido me exibir muito. Quando olhei para o lado, também pude ver Kim Il-sung conversando com o pessoal do Guilda Mágicos. Talvez ele também estivesse tendo a mesma conversa agradável que eu. Eu esperava que sim. Como nosso repressor Jungiura não estava em lugar nenhum, eu sabia que mais cedo ou mais tarde a atmosfera se tornaria mais quente e amigável. Teríamos sobrevivido mesmo se ela estivesse presente o tempo todo. A pressão parecia menos intensa quando ela saiu. Não houve falta de risadas em sua ausência. O maior obstáculo na formação de nossa unidade era de fato Yura, mas com a saída dos cisnes negros, as responsabilidades dos mercenários vermelhos dobraram. Em vez disso, eles tinham que servir como os navios tanque principais, pois os grupos mágicos e Blue não possuíam aptidão para resistência. No entanto, isso não era exatamente uma coisa ruim. Desta forma, as vanguardas dos mercenários vermelhos dobraram seus esforços, e os sacerdotes de cada grupo foram capazes de treinar seus potenciais ainda mais enquanto se concentravam em proteger os petroleiros. Concluindo, os cisnes negros não eram um time crucial para se ter no elenco. Eles eram mais como um backup caso algo acontecesse. Se eles ficassem, duvido que recebessem mais recompensas de contribuição do que a Guilda Azul. Por meio de uma avaliação lógica, eles devem estar felizes por terem sido expulsos no meio da expedição. Eles não precisaram fazer nenhum esforço, mas ainda assim receberiam recompensas da masmorra. A propósito, você tem certeza disso? Você ainda acha que devemos dar as recompensas aos cisnes negros? Sim. Você não precisa se preocupar. Além disso, Yun-sung também disse que é melhor manter a taxa de liquidação como está. Mesmo assim, acho certo dar um pouco mais para o azul. Todos vocês desempenharam um papel tão crucial. O escudo que Deokigu recebeu é suficiente. Na verdade, ainda sinto que estou tomando muito, o que é muito embaraçoso. Ao dizer isso,
Meus olhos imediatamente procuraram o feliz Parque Deokigu, cercado pelos outros petroleiros que carregavam espíritos alegres. Quem o culparia por ser feliz? Ele tinha acabado de receber um item de escudo de grau raro que certamente beneficiaria a sua classe. Foi a arma mais valiosa que nosso grupo recebeu dessa expedição, escudo da raiz grau raro. Este é um escudo rígido feito de raízes de plantas por Araki, o proprietário do jardim. Originalmente, era um escudo para equipar os guardas do jardim, mas todos os humanos no jardim foram amaldiçoados e não podiam ver a luz. Além de aumentar a defesa, alivia choques externos. A durabilidade pode ser restaurada por si mesma. Saúde mais 3, resistência mais 2, poder mágico mais 1. Parece um escudo confiável. Eu particularmente gostei do fato de que o escudo pode consertar sua durabilidade. Parecia um tende iniciante perfeito para Parque Deokigu, e tínhamos conseguido por um custo tão baixo. Como o potencial de Deokigu era bastante alto, eu sabia que ele também começaria a ganhar impulso com seu crescimento. Originalmente, aquele escudo também era um item que precisava passar por vários processos para ser obtido, mas todos os veteranos indicaram que não havia problema em dá-lo a ele. Parque Deokigu provavelmente conseguiu afetá-los emocionalmente, permitindo-lhe uma grande recompensa. Além disso, havia vários outros itens bons a serem obtidos. Em primeiro lugar, o Jardim do Terror era um laboratório feito pelo homem, e seu cenário era que todos se tornassem monstros sob a maldição de Deus. Havia muitas coisas que valeria a pena pesquisar sobre a essência do poder mágico, e estava cheio de coisas que eram de grande valor. Foi o momento em que percebi o que isso significava ganhar dinheiro com um ataque a uma masmorra. Os membros mercenários vermelhos e da guilda de magia insistiram que levássemos mais do que o combinado inicialmente, mas Kim Sung foi firme sobre o assunto e não aceitou mais do que deveríamos levar. Do ponto de vista de Kim Sung, o resto das recompensas não eram necessárias. Eu sabia que era também uma forma de criar boas relações com as outras guildas, mas não pude deixar de me sentir um pouco decepcionado. O próximo problema a ser enfocado era quase quantas recompensas os cisnes negros receberiam, visto como expulsos no meio da expedição. Para ser honesto, suas recompensas parecem um pouco demais do meu ponto de vista. Acho que é melhor se a Guilda Azul ficar com um pouco de suas recompensas. Não vamos deixá-los protestar contra você, é claro. Não. Depois que tudo foi dito e feito, Jungiura tinha razão. Erramos logo no início e causamos fardos adicionais para todos. Eles merecem suas recompensas. Isso é. Seria natural para mim sentir raiva se também fosse um veterano. Além disso, eu sei que eles devem ter sido esmagados para serem expulsos no meio do caminho. Qual a melhor maneira de consolá-los do que com suas recompensas de contribuição íntegra? De repente me sinto envergonhado por fazer tal proposta. Sinceramente, acho que não há ninguém em Lindell que seja tão caloroso quanto você, Kiyong. Agora eu sei por que o renomado Santa Sun Yong escolheu se juntar ao Blue. Se ao menos Shui Yong que soubesse que eu era a pessoa mais manipuladora e calculista de todo o grupo. Eu apenas cedi porque era necessário construir boas relações com todos, assim como Kim Sung planejava fazer. No entanto, isso também serviria para sujar ainda mais as opiniões de todos na festa de Yura. Eu não deixei essas chances passarem por nada. Então, podemos voltar para nossas guildas agora. Sim. Os materiais que ainda não foram liquidados serão liquidados e pagos em uma semana. Claro, você também receberá um documento comprovando a propriedade da masmorra onde o ataque foi concluído. Claro, este é um documento sem sentido, embora seja melhor do que nada. Enfim, vamos voltar. Foi uma longa expedição, então quero descansar agora. Sim. Entrarei em contato com você mais tarde. Eu entrarei em contato com você primeiro. Você não deve esquecer o nosso acordo sobre as bebidas. Certo. Vou esperar. Não era só eu que estava recebendo um tratamento tão caloroso. Todos da minha festa estavam. Parecia que os problemas anteriores causados por Jungiura nunca aconteceram. Fiquei agradavelmente surpreso com a forma como todos estavam tão dispostos a se dar bem com os outros membros do grupo. Depois de ver como funcionava a sociedade de Lindell, pensei que todos iriam nos criticar, mas descobri que não era o caso. Em vez disso, desenvolvemos confiança um no outro e eu sabia que esse vínculo duraria muito tempo. Pude ver um Kim Sung satisfeito,
que nos permitiu aprender tantas coisas novas. Um Park Deokegu encantado com seu novo escudo e uma Kinri feliz, que não se sentiu excluída durante toda a expedição. Mesmo Sun Yeong não estava sozinha, e Jungaian não parecia particularmente desapontada por não ser capaz de passar o tempo desejado comigo como gostaria. Depois de uma curta viagem repleta de conversas sem sentido, logo nos encontramos de volta ao prédio da Guilda Azul, que embaraçosamente, agora parecia minha casa. Depois de relatar para a recepcionista da guilda, fomos obrigados a fazer um relato. Claro, eu também tive que encontrar Lee Sang-hee, a mestre da subguilda, para discutir a proporção e o acordo. Como pertencíamos à Guilda Azul, também tínhamos que distribuir as coisas que recebíamos com os outros membros da guilda. Não reclamamos, nem nutrimos ressentimentos sobre isso. Eles nos trataram tão bem que parecia certo retribuir, agora que provamos sermos capazes. Porém, mesmo em meio a tudo, eu sabia que havia outra coisa que deveria priorizar. Ayan. Sim, opa. Vamos conversar em particular por um minuto. Claro. Yun-sung, vamos subir por um momento primeiro. Deokegu, você pode comer primeiro. Nos vemos em um momento, todo mundo. Todos acenaram com a cabeça em resposta às minhas palavras. Ignorei a expressão sugestiva de Park Deokegu e levei Jungaian pela mão para cima e para o meu quarto. Olhando para o meu rosto vermelho, parecia que eu estava prestes a fazer algo. No entanto, eu sabia que algumas necessidades básicas não poderiam ser atendidas dentro dos limites de uma masmorra. Ao abrir minha porta, Jungaian começou a olhar ao redor do meu quarto. Opa! Ayan. Sim. O que é isso? Posso te pedir um pequeno favor? Claro, farei o que você quiser. Você apenas tem que falar. Porque ela é assim. Não se sinta pressionado, opa. Você apenas tem que dizer, e eu o farei. Olhando para seu rosto em espera, de repente parecia muito mais difícil fazer meu pedido sair. No entanto, eu tive que fazer era crucial. Você pode descobrir como a mídia funciona em Lindell? Como esperado, a expressão de expectativa da Jungaian mudou para uma de desapontamento. No entanto, ela sabia que conseguiria o que queria com cada conquista que fizesse por mim. Reforcei esse pensamento dando-lhe um beijo na bochecha. Sim, claro. Jungaian acenou com a cabeça, quase como se estivesse possuída. Certo. Ela ainda se lembrava da promessa entre nós. Regressor Instruction Capítulo 68 O sistema de mídia na cidade livre de Lindeu não podia nem ser chamado apropriadamente de imprensa. Essa foi a conclusão a que Jungaian e eu chegamos. Claro, não se podia negar que muitas pessoas aqui queriam empunhar uma caneta. A liberdade da imprensa era um conceito ideal que uma área democrática como a de Lindeu desejaria. No entanto, era óbvio que as empresas de mídia não podiam simplesmente escrever artigos à vontade. Isso é porque é muito assustador fazer isso. Afinal, este era um país dominado pela força. Uma pessoa poderia morrer simplesmente por ofender alguém formidável ou de alto status. Assim, a criação dos artigos foi feita de forma consciente. Qualquer tópico tinha que ser varrido com um pente fino, pois mesmo o menor erro na escolha das palavras poderia custar-lhe a vida. Ninguém sabia quando um leitor passivo poderia se tornar um assassino enlouquecido e perseguir o pessoal da mídia só porque eles ofenderam alguém. Eu tinha adivinhado isso ao ler um jornal. Não encontrei nada que pudesse ser chamado de artigo legítimo. Havia avisos e anúncios, claro, mas os mais próximos que consegui encontrar eram apenas coisas do showbiz, como o que as maiores guildas gostavam de comer no café da manhã e tal. Isso acabou sendo uma decepção, visto que eu estava procurando um verdadeiro jornalista. Por outro lado, eu poderia entender, no entanto. Vida e dinheiro eram cruciais para sobreviver em um lugar como Lindell. Ninguém ousaria gerar polêmica, especialmente no mundo da mídia. A questão era, eu seria capaz de encontrar alguém que ousasse mudar isso. Eu precisava de um verdadeiro jornalista. Eu precisava de alguém que pudesse acompanhar a tendência dos tempos. Lindell ainda era relativamente considerado um lugar novo, mas o sistema já estava estabelecido há um tempo. Portanto, era importante notar o quanto as coisas mudaram desde o passado econômica, política ou até socialmente. Até a cultura pode desempenhar um papel. Qual era o estilo de vida ideal neste momento? Como as guildas menores poderiam ser classificadas para estar em pé de igualdade com as maiores?
Esses eram tópicos que certamente chamariam a atenção do público. De certa forma, posso dizer que tive sorte. Se eu tivesse topado com Lindell quando ela ainda estava se desenvolvendo, poderia ter escolhido viajar para outro lugar. No entanto, o que faltava neste lugar era um pouco de polêmica. Os humanos são os tipos que se interessam pela vida dos outros. Este lugar precisava de conteúdo que acalmasse o tédio das pessoas. Após observação, percebi que muitas pessoas pareciam compartilhar meus sentimentos, o que me disse que meu plano poderia funcionar. Opa, acho que a maioria deles já veio. Oh, sério? Sim, eles estarão esperando por você em alguns minutos. O que mais devo fazer? Oh, não, você já fez o suficiente. Muito obrigado por tudo, Ian. Não foi nenhum problema. Eu definitivamente vou retribuir quando tudo isso acabar. Sim. Eu confio em você, opa. Ela mereceu. Afinal, isso teve uma chance de funcionar em primeiro lugar por causa de Jung-Ian. Eu a beijei nos lábios antes de entrar na outra sala, e a multidão de pessoas se virou para mim. A confusão barulhenta de repente se acalmou quando eu cheguei. Eles estavam todos me olhando agora, curiosos e ansiosos sobre o motivo pelo qual os chamei aqui. Coloquei um sorriso no rosto e falei: estou feliz em ver todos vocês. Ah, também é um prazer conhecê-lo. Eu sou Kim Seong-jeong, do Lindell Daily. É um prazer conhecê-lo. Eu sou Ki Yong-lee da Guilda Azul. Ao avaliar suas expressões, eu sabia que essas pessoas se importavam muito mais com o quanto eu estava disposto a dar, do que com o que eu estava prestes a dizer. Afinal, o dinheiro faltava em Lindell, a menos que você fosse um membro da guilda. Depois de alguns momentos, suas refeições chegaram. Eu podia ver a expressão de todos se iluminando. Eu sabia que era crucial chegar ao ponto principal imediatamente, mas essa era uma distração necessária. Claro, o motivo pelo qual reuni todos vocês hoje é para pedir que escrevam um pequeno artigo para mim. Ah, claro, eu estava esperando por isso. Claro, eu estaria disposto a escrever. A Blue não está operando com o preço de ação mais alto recentemente. Eu ficaria honrado em promover sua guilda. Ah, promoção. Que porcaria. Eu sabia que mesmo se eles postassem um artigo promocional sobre nós, seria em vão. A influência das empresas de mídia neste mundo era praticamente inexistente. Ouvi dizer que 4 de vocês atravessaram a masmorra do tutorial no menor tempo possível e concluíram com sucesso o ataque ao Jardim do Terror. Este será um bom artigo. Resisti à vontade de revirar os olhos. Sim, nossa história de fundo era boa, mas nesse ritmo, até mesmo a Guilda Azul faria um trabalho melhor promovendo o artigo do que essas pessoas. Ah, eu concordo. Tudo o que você precisa fazer é nos dar a ordem, e levaremos o artigo na direção que você deseja. Eu me inclinei um pouco para trás, meu comportamento mudando. Essa era a resposta a que eu procurava. Na verdade, o artigo que eu gostaria que você escrevesse é diferente do que você tem em mente. Oh! Eu gostaria que você escrevesse um artigo sobre uma mulher chamada Jungiura, que vem da Guilda dos Cisnes Negros. Os detalhes exatos são... Muito lentamente, comecei a explicar os detalhes do artigo. Não acrescentei nem acrescentei nada além do que queria ser incluído nele. Tudo o que declarei com calma foram os eventos que aconteceram durante a expedição às masmorras. No entanto, as expressões das pessoas diante de mim revelaram o que pensavam sobre este meu artigo proposto. Eu não sou um candidato a suicídio e eu ainda quero viver mais estavam estampados nos rostos de todos. Não importa se você apenas escrever o que eu disse a você. Claro, também é a sua liberdade de concretizá-lo da maneira que você quiser. Eu pessoalmente apreciaria se você escrevesse um pouco mais provocante. Você sabe que o público gosta de conteúdo estimulante. O ouro que você receberá certamente não o decepcionará. Ponto. Ponto. Eu esperava que um silêncio desabasse na sala. Bem, esta parece ser uma preposição difícil. Você pensa? Sim. Posso entender suas intenções em querer este artigo escrito, mas o conteúdo... Oh não, eu não estou dizendo para você escrever sobre a Guilda dos Cisnes Negros em si. Em vez disso, estou pedindo que você se concentre em Jungiura como um indivíduo. Sim, mas ainda assim. Observei essas pessoas trocando olhares inseguros entre si, e o desconforto na sala começou a aumentar enquanto refletiam sobre meu artigo proposto.
Se eu tivesse vindo de uma guilda menos influente ou meu nome ainda não fosse conhecido na cidade, essas pessoas diriam não na minha cara e partiriam às pressas. Eu sei com o que você está preocupado. Uó. Você está preocupado com sua segurança. Você sabe que publicar um artigo como este lhe renderá algumas consequências definitivas. No entanto, quero que saiba que este artigo não é para minhas intenções. De quem? É a vontade de Shai-Ra. Claro, o que eu acabei de dizer era uma mentira necessária. Eu entendo que você terá medo, no entanto. A retaliação pessoal de Jungiura é muito assustadora. Eu sei que mesmo se a própria rainha mercenária conceder a você sua proteção, será difícil. Ponto. Se você escrever o artigo, terá que usar seu nome verdadeiro. Ah! Eu sei que alguns de vocês também estão preocupados com o impacto que o artigo terá quando for publicado. Nada de bom vem de criticar grandes guildas. No entanto, as pessoas devem estar se perguntando por que esse tipo de incidente aconteceu. Suas taxas de vendas irão aumentar além da comparação, e você poderá ganhar mais do que seus salários normais. Ah, mas o ouro não é o problema, é o que? Quanto mais pessoas lerem seu artigo, mais seguro você estará. Quanto mais artigos são vendidos em seu nome, mais influência você pode ganhar tornando-se mais seguro. Eu pude ver olhares de entendimento passando pelos rostos de alguns dos repórteres. Afinal, algumas dessas pessoas provavelmente também trabalharam para a imprensa quando ainda viviam na Terra. Só porque eles têm poder, não significa que podem simplesmente ignorar o público. Grandes guildas também valorizam a atenção do público. Eles não podem agir de forma imprudente. Todo mundo sabe disso. Já existe um sistema social estabelecido dentro de Lindell. A era de simplesmente operar por caça ou expedições de masmorras já passou. Ainda havia expressões do medo em seus rostos. Eu sabia que não seria fácil persuadi-los. Não importa como você diga, publicar um artigo como este ainda é perigoso. A rede estará apoiando você. Isso não é proteção suficiente. Você sabe o quão influente Shai-Ra é nesta cidade. Mas, se o artigo for escrito usando nossos nomes reais, essa parte é a mais importante. Se você provar que está certo, será difícil evitar a culpa do ponto de vista da Guilda dos Cisnes Negros. Tentei falar o mais calmamente que pude para tentar aliviar a ansiedade dos repórteres. Eu sabia que Shai-Ra não seria o suficiente para estimulá-los a cumprir minhas ordens. Mesmo que a proteção fosse garantida, ainda era um movimento altamente arriscado escrever um artigo contra qualquer guilda grande existente. Suspirei um pouco e comecei a falar novamente. Por que você acha que as empresas de mídia em Lindell não tiveram sucesso até agora? Isso é, bem, retaliação, para começar. Sim. Claro, o pensamento de retaliação é assustador. É por isso que você tem escrito artigos abaixo do padrão até agora. Claro, não estou condenando ou insultando o que você tem feito. Esta é uma situação inevitável. Eu entendo que este continente é um lugar onde não será fácil publicar tais artigos descuidadamente. Sim. Mas essa não é a resposta certa. Você pensa assim. Prender-se a esse tipo de mentalidade significa apenas atrapalhar o sucesso de suas empresas. Esta não é a maneira de fazer isso. Ponto. O maior motivo do seu fracasso é que você não tem intensidade para seguir em frente. Talvez aqueles que foram jornalistas na Terra possam me entender. O mais importante é que você não diga diretamente de que lado está. Você deixa o público fazer isso. Em vez disso, você simplesmente insinua. É isso que dá à imprensa muito poder nesse tipo de cenário. Você está me dizendo para ficar do lado da Guilda Azul e dos Mercenários Vermelhos? Sim, claro. Basta escrever o artigo de que precisamos. A imprensa não ficará completamente livre do assunto de qualquer maneira. Você pode criticar os inimigos dos Azul e Vermelho e nos defender. Tudo o que você precisa fazer é mover o público. Não haverá desvantagem se você seguir outro caminho. Você pode escolher o Cisne Negro ou, se tiver uma rota que leva a outra facção, pode ir até lá. O fato é que você não estará livre de retaliação, seja qual for o caminho que escolher. A pressão externa é uma rotina inevitável. Mas arriscar suas vidas não é uma ocorrência natural em um lugar como Lindell. Ah! E como você está sendo ameaçado, vou fazer com que você obtenha recompensas ainda maiores. Que? Você obterá ouro além do que imagina. Ponto. E, o mais importante. Ponto.
Você obterá o poder que procura. Claro, isso era apenas uma ilusão. No mínimo, suas taxas de vendas realmente aumentariam e eles ganhariam uma aparência de influência. No entanto, influência não era a mesma coisa que poder. Olhando para as expressões em seus rostos agora, eu sabia que os tinha enrolado, anzol, linha e chumbada. NT é um equipamento de pesca. Eu me curvei. Muito obrigado por me ouvir. Regressor Instruction capítulo 69. Devo ter agido muito animada para me orientar adequadamente no Jardim do Terror. Por alguma razão, eu não tinha lido a atmosfera tão facilmente como antes. Fiquei chocada quando me pediram, junto com minha guilda, para sair da expedição. Enquanto aquele astuto malandro Lake Long fazia o grupo ficar do seu lado contra o meu, ele assistia de lado e os deixava fazer o trabalho sujo para ele. Eu ainda conseguia me lembrar daquele tom de voz rouco e indigno de confiança, junto com as incontáveis vezes que ele tentou esconder seu sorriso quando eu estava na água quente. Ele teve a sorte de eu não estar com minha adaga na mão na hora, ou ele estaria morto. Eu fechei meus punhos com força ao relembrar, tremendo de onde eu estava. Descendência abominável. Avaliando a quantidade de poder mágico e profissão que Lei Long possuía, eu sabia que ele era o tipo de homem do qual Lindell precisava se livrar, uma praga a ser eliminada. Ele provavelmente era o tipo de cara que teria estado nas favelas se não tivesse encontrado uma festa para se agarrar. Parecia ridículo ver outras pessoas sendo enganadas por ele tão facilmente. Eu sabia que ele era estúpido desde o início, mas eu não esperava que ele fosse tão sem vergonha quanto agiu. Ele até se atreveu a se desculpar comigo como se eu o tivesse ameaçado. Embora ele parecesse sincero, aquele olhar em seus olhos sugeria o contrário. Ele enganou com sucesso todos ao nosso redor. Quando me lembrei de sua expressão mais uma vez, a raiva começou a crescer dentro de mim. Merda. Enquanto tentava ficar imóvel, uma voz veio de fora do meu quarto. Yura, você está aí? Estou. Como está a situação até agora? O mesmo. É tudo igual. Não ouvimos nada de novo ainda. Ah! Ainda é muito cedo para fazer um protesto formal. Vai demorar muito para eles avaliarem a situação? Sim. Por que diabos não notamos isso? Parece haver algum tipo de acordo entre a Guilda Azul e a Guilda Mercenária Vermelha. O que diabos esses mercenários vermelhos estão fazendo, afinal? Tenho a sensação de que são eles que estão puxando os cordões. Só nos disseram para ficarmos quietas e cautelosas. Achamos melhor não chamar muita atenção para nós ainda. Shaeha pode estar assistindo. Qual é o problema com Shaeha? Parece que os executivos da guilda estão se reunindo com os mercenários vermelhos. O que você quer dizer? Eles estão dizendo que não há mais necessidade de entender a situação? Eles não leram o que escrevemos no relatório? Claro que sim, mas... E todos nós sabemos que não somos os causadores. Todas as testemunhas parecem pensar que nós, cisnes negros, somos as pessoas más. Você quer que o povo de Lindell nos trate como idiotas? Na verdade, por que vocês estão com tanto medo daquela puta? Ela e aquele. Aquele Lake Long. Aquele filho da puta. Não há nada que possamos fazer no momento. Há rumores de que aquele homem se tornou o gigolô de Shaeha. Também há histórias que dizem que eles podem ter sido amantes na vida passada. Talvez seja por isso que as duas guildas parecem ter uma relação tão unida. Não é que eu não entenda de onde vem. O que? De qualquer forma, seria melhor assistir um pouco mais à situação. Definitivamente haverá uma chance de retorno. Sim, você está certa. Não vou apenas apontar para a retribuição. Vou torturar Lake Long até que ele implore por misericórdia. Ele parece pensar que Shaeha o protegerá para sempre. Vamos ver quanto tempo essa fé vai durar. Sim, você está certa. Além disso, eles causaram muitos erros durante a expedição da guilda, certo? Sim, quero dizer no início, mas depois. Hugh, eu sei o que você quer dizer. Ainda seremos capazes de usar isso a nosso favor, no entanto. De qualquer forma, ainda temos uma chance nisso. Como eles ainda nos enviaram nossos itens, isso significa que não fomos totalmente ignoradas, certo? Sim. Sim. Recebemos muitos itens de grau raro e, ao olharmos a lista, ainda temos mais do que a Guilda Azul obteve. Como deveríamos. Não importa o quão protegidos estejam pelos mercenários vermelhos, ainda merecemos mais recompensas do que eles. Eu concordo. De qualquer forma,
Você quer sair para comer alguma coisa? Estou com fome. Sim, claro, eu também estou com fome, de qualquer maneira. Ouvi dizer que abriu um novo restaurante nas proximidades. Devíamos dar uma olhada. Eu balancei a cabeça e me levantei, querendo livrar meus pensamentos daquele sorriso e olhos calculistas. Eu sabia que se ficasse confinada em meu quarto por mais tempo, iria ser ruim. Oportunidades de vingança certamente viriam no futuro. Não importa o quanto a Guilda Azul esteja protegida pelos mercenários vermelhos, eles deveriam saber melhor do que mexer com uma das grandes guildas, como os Cisnes Negros. Com esse pensamento, comecei a me sentir melhor. Saímos do prédio da guilda em um piscar de olhos. Não pensei muito na quantidade extraordinariamente grande de pessoas até chegarmos à praça, onde vi uma multidão aglomerada ao redor. Hugo. Então, existem pessoas inúteis como essas. Mesmo se eu fechar meus olhos, posso imaginar o quão bárbaros eles devem ser. TSK. Vozes de desaprovação ecoaram por toda a praça. Posso ter confundido com um reboliço comum quando percebi que cada pessoa tinha um jornal nas mãos. Eu pisquei. Esta foi uma cena incomum. A mídia em Lindale não era poderosa ou influente, e quase ninguém comprava o jornal. Na melhor das hipóteses, tudo o que tinham em seu jornal publicado eram notícias de novos monstros ou do Império Sagrado. Normalmente, eram apenas os aventureiros que liam o jornal. No entanto, vendo que mesmo os não aventureiros estavam com o papel nas mãos, minha curiosidade começou a aumentar. Uma sensação sombria começou a se espalhar por todo o meu corpo, e não pude resistir, mas peguei um papel para mim. Oh, um Ni. E isto, batendo na azul, a primeira viagem ao calabouço do grupo de Kim Un-sung, que foi recrutado por uma grande soma de dinheiro na Blue, terminou com sucesso. Você deve se lembrar de todos os membros do grupo que romperam a masmorra do tutorial no menor tempo possível, e com apenas 4 pessoas. Esta festa, chamada de Festa Kim Un-sung, deixou Lindale algumas semanas atrás com a Guilda Mágica, a Guilda Mercenária Vermelha e a Guilda Cisne Negro para mostrar sua unidade com as outras guildas. Embora houvesse certas críticas sobre os novatos se juntando aos veteranos, o registro de ataques da Guilda dos Mágicos vazou, causando polêmica na cidade. Foi então que Jungiura, um membro da Guilda Cisne Negro, foi revelado ao público. Desde o momento em que a expedição começou, e cisnes negros foram vistos chegando separadamente, muitos se perguntaram se algo havia acontecido na masmorra e, eventualmente, esses rumores foram provados ser verdade. A verdade é que Jungiura, 29, não só causou conflito na festa antes de sua partida, mas também ameaçou um dos membros da Guilda Azul. Muitos testemunharam que ela foi muito dura na festa da Guilda Azul, marcando uma carranca no rosto de todos. O Sr. Kileone, que estava envolvido no caso, estava ciente dos causadores e não revelou sobre o que eram as ameaças, mas espalharam-se rumores de que a pressão física faz parte do quadro. Especialistas especulam que provavelmente é devido às recompensas de contribuição da masmorra, mas nenhum desses palpites foi revelado com precisão ainda. Embora seja verdade que os cisnes azuis são afetados por isso, a atenção se concentra em onde esse evento levará seu relacionamento. É uma ocorrência muito familiar em Lindale, nossa cidade livre, atacar masmorras por meio da cooperação entre guildas. É claro que a questão da distribuição e contribuição dos itens também parece ser a mesma. Todos conhecerão os truques lançados por guildas em particular por causa da ganância por recompensas. O fato de que as grandes guildas continuam pressionando as menores é bem conhecido por todos. No entanto, é chocante ver uma guilda fazer isso de uma maneira tão pouco sutil. Repórter. O que é isto? Não foi nem mesmo o fim de tudo, senhorita Jungiura, 29, desafia a Rainha Mercenária Vermelha a proteger seus subordinados, senhorita Yura, um membro dos Cisnes Negros e um membro do grupo incluído na última expedição da guilda, vomitou um caminhão de comentários que causaram um alvoroço dentro de Lindale. Essas observações feitas ao Sr. Lee Kileone, um amante especulado da rainha, tornaram-se bastante polêmica. Quando o grupo do Sr. Kileone foi visto ajudando a expedição de maneira tão eficiente, a senhorita Jungiura, aparentemente preocupada com a distribuição da recompensa por suas contribuições, começou a ameaçar o Sr. Kileone com coisas escandalosas. Após investigação, foi revelado que ela insultou o Sr. Kileone por ser um dos pilares da rainha mercenária e chegou a questionar se a rainha o protegeria lá.
O que causa tanto desconforto é que a senhorita Yura não apenas lançou essas declarações para o Sr. Kileone, mas para a própria Rainha Vermelha. As especulações sobre quais danos isso pode causar para o relacionamento entre o Mercenário Vermelho e os Cisnes Negros ainda são grandes. Jungilbo. Vários títulos provocativos continuaram chamando minha atenção, sobre a relação entre o Cisne Negro e a Guilda dos Mercenários Vermelhos. Subtítulo: Qual é a posição da Blue nisso? Colunista do calabouço Kim Seong-jeong, como devo olhar para a controvérsia causada pelo membro da Cisne Jungiura? Yomi Kang, repórter do Departamento Político da Lindell, senhorita Jungiura, 29, reacende a controvérsia do passado. Quem é Cisne Negro tentando condenar a Guilda dos Mercenários Vermelhos ou Guilda Azul? Em menos de um dia, todo o meu mundo desmoronou. Minhas mãos tremiam enquanto eu continuava a folhear o papel. Eu não conseguia descobrir o que exatamente estava acontecendo agora. No entanto, eu só conseguia pensar no dono daquele maldito sorriso ceboso e no olhar calculista que estava me deixando louca sem parar. Droga! Eles têm sorte de que a Guilda Azul ainda seja uma guilda bastante grande. Se fôssemos nós, não seríamos apenas insultados por eles. Estaríamos mortos também. É por causa de pessoas como essas que Lindell não está progredindo. SHH, fique quieto. Não, estou errado. Não importa. Espere. Aquela pessoa ali. Não é Jungiura. SHH. Ela pode te ouvir, você sabe. Esse filho da puta. Traço. Foi só agora que realmente comecei a compreender como isso aconteceu e quem garantiu que isso ocorresse. Leke Leone, seu filho da puta. Regressor Instruction capítulo 70. Este é um artigo bem feito. A princípio, pensei que haveria mudanças na história que havia proposto, mas mais importante, fiquei agradavelmente surpreso ao descobrir que os repórteres haviam de fato mordido a isca. A história em si não criticava apenas Jungiura e o abuso de poder na cidade livre de Lindell, mas prejudicar a reputação de uma guilda tão grande. Tudo bem? É muito bom. Títulos como os encontrados atualmente no jornal certamente provocariam uma reação entre todos os leitores de Lindell. Afinal, a maioria das pessoas aqui sabia como era ser oprimido por uma força maior. Concedido, eu não fui tratado assim dentro de Lindell porque felizmente entrei em uma guilda ainda considerada de prestígio, mas eu poderia apostar que as guildas menores teriam experimentado tal tratamento. Para simplificar, conseguir um lugar dentro de uma das grandes guildas automaticamente equivale a fazer parte da classe superior de Lindell. Desta forma, não foi tão difícil prever a multidão de casos de corrupção na cidade. Nesta cobertura em particular, todas as partes envolvidas vieram de grandes guildas. Mesmo assim, como eu, um membro novato de uma guilda que estava à beira da ruína, era retratado como vítima da opressão familiar, o público com certeza estaria do meu lado. A reação foi quase imediata. As outras guildas de grande escala não mediram esforços para provar que tinham personalidades melhores do que os Cisnes Negros e, por meios sutis, as guildas menores nos mostraram que estavam nos apoiando. Parecia uma espécie de movimento social. Isso era o que a capacidade de mover as massas poderia equivaler. Não importa o quão forte alguém fosse, não significava nada se ninguém o apoiasse. Nessa mesma mentalidade, os veteranos de Lindell apenas mantêm seu poder porque a classe baixa, por mais que queiram negá-lo, reconhece seu poder. Simplificando, os veteranos não podem existir sem a classe baixa. Sem pessoas comprando armas na loja dos Mercenários Vermelhos, poções da Guilda Mágica, informações baratas dos Cisnes Negros ou outras mercadorias de outras guildas, as multidões mais altas da sociedade não conseguem manter sua posição. Eles só podem fazer isso porque aqueles abaixo deles foram responsáveis por seu sucesso. Essas pessoas provavelmente se esqueceram esta não era a terra em que estávamos tão acostumados a viver. Em um lugar como este, a lógica só funcionava quando era sustentada por energia. Por isso mesmo, era compreensível que a mídia não tivesse muito poder. No entanto, eles podem ter esquecido que a mídia é a chave para obter o apoio do povo. No entanto, com certa cobertura da história, eu sabia que as pessoas começaram a perceber o quão assustadora a imprensa pode ser. O efeito foi realmente incrível. Além de boicotar todos os negócios operados pela Guilda dos Cisnes Negros, guildas de pequeno e médio porte, exploradores renomados e aventureiros também expressaram suas intenções de nunca atacar masmorras com nenhum de seus membros.
Foi realmente um acontecimento assustador quando todos os oprimidos se uniram para um objetivo comum: levantar a voz dos marginalizados. Embora cada indivíduo tivesse motivos diferentes, todos cooperaram da mesma forma. Eu sabia que, apenas por essa pequena história, já havia ajudado na formação da história revolucionária de Lindell. Depois de almoçar, saí, onde vários repórteres esperavam. Claro, esses não eram os mesmos repórteres que se preocuparam em atender ao meu convite antes. Esses foram os que não compareceram ou sentiram o cheiro do dinheiro que poderiam ganhar também cobrindo esta história. Posso ter um momento do seu tempo? Sobre Jungiura. Desculpe. Ainda há um anúncio oficial sobre isso. Eu sei que seria um grande incômodo, mas você tem algo a dizer sobre. Faremos oficialmente uma coletiva de imprensa sobre isso mais tarde. O que você acha das observações de Jungiura sobre a colaboração entre Rede e Blue? Não é algo que eu possa responder ainda. Ei, não incomode tanto meu Young. Está tudo bem, Deukegu. Tínhamos que nos lembrar de ser gentis com os jornalistas, especialmente por enquanto. Quem conquistou o apoio deles também conquistou o apoio do público. Eu gostaria de perguntar que posição você está assumindo no atual boicote da Guilda dos Cisnes Negros. O cara que fez essa pergunta parecia muito familiar para mim. Aquele Kim Seong-jeong. Parecia com ele. Não seria ruim responder a essa pergunta em particular. Pude ver quantas pessoas sentiam a perda, independentemente de ser verdade ou não. Não foi apenas o que aconteceu comigo. A indignação deve originar-se do pulso da injustiça que muitas pessoas sentiram por viver em Lindell. Claro, isso é compreensível, mas estou preocupado que muitos de vocês fiquem com muita raiva. Isso é tudo. Responder diretamente à pergunta na forma de uma resposta indireta seria a melhor direção que eu poderia tomar. Você está dizendo que todas as ameaças na masmorra são verdadeiras? Não vou comentar. Você apoia o boicote? Apoio a questão por um lado, mas não por outro. Só estou preocupado que isso vá causar mais danos. Empregar palavras tão sutis foi realmente um talento meu. Eu queria derrubar a Guilda dos Cisnes Negros, mas não por meio de um ataque direto. Prefiro dar à própria guilda uma chance de se redimir. A única vítima que eu queria era Jungiura. Por favor, me diga algo sobre Shaeha. Vou arranjar um lugar para você mais tarde. Por favor, fale com os aventureiros que estão zangados com esta situação. É muito difícil falar agora, mas acho que posso dizer algo. Suas ações para resistir à injustiça na sociedade nunca estão erradas. Cada indivíduo é mais influente do que gostaria de pensar. A maneira como você age sem ceder à pressão. Vocês todos estão ajudando do seu jeito. Os repórteres escreveram minhas palavras sendo bem cuidadosos enquanto eu falava. Tive a sensação de que isso se transformaria em um novo artigo amanhã. Eu entendo os sentimentos dos aventureiros que estão se sentindo perdidos. Algo assim provavelmente apareceria na próxima enxurrada de artigos. Eu apoio o boicote, mas me preocupo com mais danos. Eu estava me sentindo muito bem com isso. Afinal, os repórteres sabiam transformar até mesmo as respostas mais sem graça em algo mais dramático. Isso certamente causaria outro alvoroço amanhã. Mais perguntas surgiram após minha resposta, mas eu sabia que ia responder a qualquer outra. Já que estava fazendo um papel de vítima, precisava falar o mínimo possível. Quanto mais interpretações esses repórteres fizessem, melhor. Enquanto eu pensava nisso, Park Deukegu começou a falar ao meu lado. Oh, eu não sabia que o seria tão grande, Young. Nem eu. Claro, isso era mentira. Acho que devo ter mais cuidado com minhas ações no futuro. Isso é ruim. Não importa se você apenas age como normalmente faz. Então, você não disse que os Mercenários Vermelhos vai anunciar hoje? Sim, está certo. Eu sabia o que isso já implicaria. Eles responderiam diretamente às críticas feitas por Jungiura, particularmente sobre sua rainha mercenária, mas não atacariam a guilda em si. Afinal, as histórias já haviam coberto os insultos dirigidos a Shaeha, então era justo que ela tomasse os cuidados necessários e revidasse. E talvez dentro de uma semana. Eventualmente, a Guilda Cisne Negro também fará um anúncio. No entanto, já seria tarde demais. Eu não sabia o que estava acontecendo dentro da guilda deles agora, mas eu sabia com certeza que eles deveriam estar se sentindo envergonhados. Talvez também deva haver um alvoroço dentro de sua guilda. De qualquer forma,
Deve haver um motivo pelo qual eles demoraram tanto para responder. Se eu estivesse no lugar deles, teria formado uma equipe de resposta imediatamente e tentado entrar em contato com o lado oposto. Simplesmente dar uma aparência já era uma forma de ação em si. Se os cisnes negros tivessem alguma inteligência, eles teriam respondido agora. Foi então que Sun Liong se aproximou de mim. Senhor. Qi-Yong. Sim. Algumas pessoas da guilda dos cisnes negros estão aqui. Oh! Descobriu-se que os cisnes negros tinham alguma inteligência dentro deles. O que aconteceu? Eu não sei especificamente. Parece que eles vieram se desculpar. Eles estão esperando na sala de recepção? Sim, eles estão. Sun Liong acenou com a cabeça ligeiramente. Agradeci e comecei a me dirigir à sala da recepção, onde encontrei rostos conhecidos esperando por mim. A primeira pessoa que notei foi a própria Jungiura. Com ela estavam vários executivos da guilda dos cisnes negros. Também vi Lei Seol com a multidão e enrijeci. O que esse velho maluco estava fazendo? Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas não gostava muito da ideia de ele tentar embarcar com toda essa loucura. O que dizer sobre isso? Ah, não se preocupe com isso. Por enquanto. Quando os vi conversando, o aborrecimento cresceu dentro de mim. Então notei uma mulher de aparência conhecida sentada de um lado. Lei Ji. Lembrei-me dela do abrigo que Kim Un-sung havia criado na masmorra do tutorial. O que ela estava fazendo aqui? Fiquei surpreso. Eu não achei que Lei Ji fosse totalmente inútil em termos de habilidades, mas eu nunca teria pensado que ela tentaria entrar nas cisnes negros. Era ridículo vê-los se aproximando dos velhos executivos enlouquecidos do nosso lado. Verificando a janela de status e potencial do jogador Ji-Lei, nome Ji-Lei, título nenhum. Você deveria tentar um pouco mais. Idade 29, propensão, ambicionista egoísta, trabalho, NT ou se preferir classe ou evolução de classe, comandante, capacidade, força 09 limite de crescimento, abaixo do normal, agilidade 11 limite de crescimento, abaixo do normal, saúde 15 limite de crescimento, abaixo do normal. Inteligência menos 29 limite de crescimento, raro superior, resistência 10 limite de crescimento, abaixo do normal, sorte 15 limite de crescimento, abaixo do normal, poder mágico 05 limite de crescimento, abaixo do normal, revisão geral, parabéns, jogador Qi-Yong Lei. Você encontrou sua alma gêmea mais uma vez. Neste ponto, não parece exagero dizer que é o destino. Parece que você se conectou uma vez. Embora eu certamente recomende que você não se conecte novamente. Como eu disse, lamento muito que a segunda geração nasça, se eles vierem de você. Sempre tome cuidado com suas ações. Enquanto avaliava as suas estatísticas atuais, continuei a observar os dois lados conversando entre si. No entanto, alguns dos olhares já começaram a balançar para onde eu estava. Lei Ji, que era um deles, começou a falar em um tom de voz alegre. Opa! Faz um tempo. O que? Desde quando eu era opa dela. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.